Olá, família, tudo tranquilo com vocês? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre os nossos maiores tesouros, nossos filhos. Esse vídeo foi inspirado num comentário de um dos inscritos no canal aqui, nosso amigo Jonas Guinoato. Jonas, se você estiver assistindo o vídeo e eu tiver errado a pronúncia do teu nome, por favor, me corrige aí nos comentários, tá? O Jonas disse que ia ser pai esse ano, que teria muito interesse em algumas dicas de educação financeira para os filhos. E aí eu lembrei, quando a gente foi ter o nosso primeiro filho, passou aqui pela minha cabeça, né? Eu cheguei a fazer isso. Vou criar uma poupança, abrir uma conta e fazer uma poupança para ele. Quando ele tiver 18 anos, ele vai poder usar esse dinheiro para, sei lá, comprar um carro, fazer uma viagem, dar uma entrada num apartamento, ou simplesmente pegar esse dinheiro e fazer o que ele quisesse. Só que com o andar da carruagem, com a minha educação, a minha própria educação financeira evoluindo, eu vi que era um erro fazer isso. Lembrando que aqui, quando eu falo não faça poupança, a gente pode entender um conceito mais genérico, que é não dê tudo de graça, tudo de mão beijada para o seu filho. Falando em termos gerais, mas especificamente aqui em termos financeiros, certo? Porque isso aí também me lembrou um termo chamado iatrogenia, que é muito comum na medicina, que é quando o tratamento médico procurando trazer o bem para o paciente acaba provocando o mal. E o Nassim Taleb, no livro dele chamado Antifrágil, ele fala muito disso, que os pais são mestres em fazer isso. Fazer algo que acha que é para o bem do filho, só que tem um resultado ruim. Por exemplo, os pais superprotetores. Superprotegem os filhos, acham que está fazendo bem, mas no final das contas está prejudicando. E na questão financeira não é diferente. Às vezes a gente quer dar tudo de mão beijada, quer juntar um dinheiro para dar para ele fazer o que quiser, comprar um carro, comprar um apartamento, e a gente está prejudicando ele indiretamente por uma questão de educação e diretamente porque a gente acaba sacrificando a própria saúde financeira da família. Então, assim, por que não fazer então essa poupança? Porque, como eu já disse, é uma oportunidade perdida para a educação. Não só é uma oportunidade perdida, como é uma deseducação financeira. Então, o que você está ensinando quando você dá tudo de mão beijada para o seu filho? Você está ensinando que ele não precisa se sacrificar para nada, que ele não precisa ter responsabilidades, que ele vai ter tudo fácil. Também não fazer, porque muitas vezes nas famílias de classe média, nas famílias de classe mais baixa, esse tipo de poupança ou esse tipo de presente, de dar tudo de mão beijada, vai muito às custas do sacrifício da saúde financeira dos próprios pais, prejudicando o futuro financeiro dos pais, a aposentadoria. E não tem jeito, lá no futuro, se os pais não estiverem bem estruturados financeiramente, quem vai pagar o pato? O filho. Então, no final das contas, vai sobrar para o filho. E em outra situação é que, em muitos casos, esses presentes, digamos assim, acaba trazendo para o filho uma carga financeira já no início da vida dele que ele não pode bancar. Então, quando um pai de classe média alta, dá um carro caro para um filho que não tem renda ou tem uma renda muito baixa, ele não vai conseguir bancar esse carro. Ou o pai vai bancar, ou ele vai bancar um pedaço e vai acabar trazendo um custo que ele não deveria ter. Ou então, os pais de classe média mais alta, de classe média alta, dá um apartamento quando a filha casa, quando o filho casa, um apartamento grande num bairro caro, que para a realidade daquele casal recém-formado, que está no início da vida profissional, está acima do padrão que eles poderiam manter. Isso aí já começa a vida profissional do filho e da filha com a carga financeira que eles não deveriam ter. Tá? Isso daí, como eu disse, não é exclusivo de pobre ou de classe média, ele vai do pobre ao rico. Então, o pobre, mais do que ninguém, sacrifica a própria educação, às vezes, em vez de se educar para poder melhorar financeiramente e melhorar a situação da família, ele sacrifica a própria educação para
juntar um dinheiro, ou dar um presente, dar um bem para um filho que às vezes ele nem pode dar, sacrifica o bem-estar e até a saúde. A classe média geralmente sacrifica o próprio futuro financeiro da família, dos pais, e como eu disse, isso daí volta para os filhos. E o super rico tem aquela história, os ricos, né? E os super ricos têm aquela história do pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? O pai é rico, dá tudo de mão beijada para o filho ainda é nobre porque ainda tem um patrimônio que o pai construiu, e o neto vai ser pobre porque o filho comeu o patrimônio que o pai tinha deixado. Mas calma, não estou dizendo que não é para a gente se sacrificar pelos nossos filhos. Pelo contrário, é sim para a gente se sacrificar, mas da forma certa. Então, o que fazer? Primeiro, todo sacrifício tem que ir para as coisas que são importantes, para a educação, para a saúde, para ter uma família bem estruturada, para viver momentos bons em família. Ou seja, esse sacrifício financeiro tem que ir para a missão que os pais têm de criação dos filhos. Tá? Então, e nesse caso, vocês mesmos, os pais mesmos, que investem para isso. Você não vai juntar um dinheiro para dar na mão de uma criança, de um jovem de 18 anos, para ele usar. Você mesmo vai investir. Se você precisa pagar uma faculdade daqui a 15 anos, ou fazer um intercâmbio daqui a 10 anos, você mesmo vai cuidar desse investimento. E no momento oportuno, se esse ainda for o objetivo, você vai bancar isso. Mas, ao mesmo tempo, você vai começar já a ensiná-los a fazerem eles mesmos as poupanças para os objetivos deles. Tá? Então, começou a criança lá, ela começou a entender, fazer a matemática básica de 2 mais 2 e conseguir passar um troco, entender o que é dinheiro, já começa a ensinar isso. Ele já vai começar a receber o dinheiro dele para juntar, para atingir os objetivos dele. Eu vou falar um pouco mais na frente aí no próximo slide. E o mais importante de tudo, dê para o seu filho, financeiramente falando, dê sempre um pouco menos do que você pode dar. Por que isso é importante? Porque para você ter paz financeira, para a sua família ter saúde financeira, você precisa gastar menos do que você recebe. Certo? Isso é básico. Se você gasta mais do que recebe, você é uma família deficitária e está pagando dívida. Então você tem que gastar menos do que você recebe. E para gastar menos do que recebe, você tem que fazer duas coisas. Uma, não desperdiçar dinheiro, gastar com o que realmente importa. Isso é um dos princípios da filosofia de gestão financeira que a gente adota aqui. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Eu vou colocar aqui na descrição o link para o vídeo para vocês assistirem. A outra coisa é viver sempre um degrau abaixo da sua capacidade financeira, para poder sobrar esse dinheiro e essa sobra servir para trazer essa paz e essa tranquilidade, essa segurança e sobrar dinheiro para investir. E como é que você ensina o seu filho desde o começo da vida dele? Dando a ele menos do que você pode dar financeiramente falando. Ou seja, ele já vai viver sempre um degrau abaixo do que ele poderia viver. Beleza? E aí, como é que a gente faz aqui na prática? Aqui eu vou dar uma geral de como a gente faz. Em outros vídeos a gente vai entrar em mais detalhes. Se você ficou interessado em algum ponto específico aqui, põe aqui no comentário, faz igual o Jonas lá, pede um vídeo, sugere algum tema que eu gravo para vocês, vai ser um prazer. Tá? Primeiro, o que é que a gente faz aqui? Como eu disse, os grandes objetivos, as grandes missões dos pais, como educação, viagens em família, intercâmbios, seja lá o que for que seja importante como missão dos pais para criar o filho, nós mesmos que tratamos desses investimentos. A gente investe, faz a reserva da família e a gente banca isso para os filhos. É o nosso sacrifício que eu falei, a gente se sacrifica sim, mas para as coisas certas, se sacrificando sempre com o objetivo de melhorar o nosso filho, de dar mais educação, de torná-lo pessoas mais independentes e autônomas, não dando as coisas de graça, de mão beijada, sem perdendo a oportunidade de ensinar. E aí,
esses grandes objetivos a gente banca, a gente gerencia isso, mas ao mesmo tempo a gente já dá mesada para eles. Só que não é uma mesada daquela padrãozona lá simples, né? Que a pessoa vai lá, não, é uma mesada para pagar o lanche da escola. E aí o cara vai lá e paga o lanche da escola. Não é só isso. A gente faz como se fosse não, a gente faz de fato um orçamento pessoal da criança. Então, tem os lanches da escola? Tem. Mas além do lanche da escola, ele tem uma linha telefônica, ele tem uma assinatura de um joguinho que ele paga. Então, tem algumas coisas do lazer dele que ele paga. Isso daí a gente faz um orçamento, sim. E, claro, tem um investimento de longo prazo que ele tem que fazer. A gente junta isso, faz um orçamento, é ali que a gente chega no valor de uma mesada. Então, ele precisa de R$ 500 para pagar lanche, para pagar assinatura, para pagar a linha telefônica e para investir para o futuro. A gente aqui estipulou que eles vão investir 20% da mesada. Então, 20% da mesada, toda vez que eles recebem, ele investe. Então, eles investem a mesada, paga a linha telefônica, paga a assinatura de joguinho, paga a assinatura de stream de anime que eles gostam, paga os lanches da escola e investe 20%, certo? E ainda tem que se virar para guardar um dinheirinho para comprar alguma coisa que eles queiram. Uma camisa diferente, um celular, seja lá o que for. Então, para isso, a gente organiza as contas deles em duas contas. Também tem um vídeo legal aqui no canal que eu explico como organizar as contas da família. Aí eu entro mais em detalhes nessas situações aqui. Mas para os nossos filhos, eles têm duas contas. Uma conta que é a conta corrente, que ela é como se ela é a conta corrente dele que ele faz, é como se fosse a carteira dele que ele usa para pagar as contas do dia a dia. E também a conta, o cofrinho deles, onde eles guardam aquele dinheiro para um objetivo de curto prazo, para comprar alguma coisa, para realizar alguma coisa que eles queiram, né? E tem separadamente uma conta de investimento que é para investimentos a longuíssimo prazo. Eles, como eu falei, o nosso acordo aqui foi que eles depositam, investem nessa conta religiosamente 20% da mesada. Tá? Então, já fiz as contas lá no orçamento da mesada e já dei um valor de mesada que dá para eles investir nesses 20% em contas separadas. E aí, o que eu estou fazendo nesses casos? De um lado, lá na conta corrente, a gente está ensinando a ele a gerenciar o próprio dinheiro, para não deixar faltar dinheiro, e a juntar dinheiro, fazer algum sacrifício de alguma poupança para atingir um objetivo que ele queira. Do outro lado, eu estou ensinando a ele que precisa sobrar dinheiro e ele tem que investir para um longuíssimo prazo, para no dia que ele não puder mais gerar a renda que ele necessita, certo? Então, a ideia foi essa desse vídeo, dar uma geral sobre não fazer poupança para o filho, que de uma forma mais genérica não dê as coisas de mão beijada para os seus filhos, aproveite sempre para usar esses objetivos para a educação deles. E comenta aqui nos vídeos o que você achou, se eu estou viajando demais, se faz sentido. Sugere aí se quer que eu entre mais detalhe em algum ponto aqui que eu coloquei no vídeo. Sugira aí algum novo tema, que vai ser um prazer atender vocês, como eu comecei a atender aqui o nosso amigo Jonas. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Um beijão aí para a família toda. Abração.